O que nós vamos ver agora vai ser a forma de solução da herança jacente. A herança jacente é justamente quando não existe herdeiros. Uma pessoa vem a falecer e não tem nenhum herdeiro conhecido. O regramento não é o 783, que está ali na lâmina, é 738. Vou colocar isso aqui no nosso chat, certo? É artigo 738 do CPC e artigo 738 e seguintes e artigo 1819 seguintes do Código Civil. A regulamentação está ali nos dois. Basicamente funciona assim. Chega a notícia à autoridade policial, que vai repassar essa notícia à autoridade judiciária, ao juiz da comarca, de que uma pessoa morreu e não tem herdeiros conhecidos. É uma situação muito rara do ponto de vista prático, mas que sim, que acontece, realmente pode acontecer, e aí então tem o regramento próprio. Então, chegando ao ouvido do juiz da comarca de que uma pessoa morreu e não deixou herdeiros, esse juiz de ofício vai iniciar o procedimento de arrecadação. O que é o procedimento de arrecadação? É como se ele fosse arrolar e verificar e investigar todos os bens e a vida da pessoa que morreu, certo? Então, esse juiz vai, através do oficial de justiça, secretários, etc., ele vai se dirigir até a residência da pessoa ou o trabalho da pessoa e vai verificar todos os bens que lá existem. Vai buscar documentos, certo? Documentos, inclusive, de ordem pessoal, acessar. Hoje seriam, então, as redes sociais, né? Facebook, Instagram, enfim, o celular da pessoa. Para quê? Para investigar possíveis parentes, possíveis familiares dessa pessoa. Então, o juiz vai iniciar esse procedimento de ofício, não só arrecadando os bens, não só arrolando os bens que a pessoa falecida deixou, mas também investigando a vida dessa pessoa, verificando se essa pessoa tem algum familiar, fazendo contatos, informando quem o juiz puder para tentar conseguir algum familiar, algum parente dessa pessoa que não saiba da morte, que esteja em algum outro lugar, certo? Para cuidar desses bens, ele vai nomear um curador. O curador, então, é a pessoa que vai ser nomeada pelo juiz para ficar cuidando desses bens enquanto não aparecem os herdeiros. Bom, aí nós temos duas opções. Vamos supor que nessa investigação toda, ele vai pegar os e-mails, as redes sociais, como falei, né? Enfim, todos os documentos pessoais. Vamos supor que ele encontre parentes do falecido. Se ele encontrar parentes do falecido, o passo seguinte será chamar esses parentes e informar do falecimento e pronto, deixar na mão deles. Eles que cuidem dos bens, não vai existir, então, curador, não vai existir nada, os parentes que se virem. Se são conhecidos, se já foram indicados, então eles vão cuidar dos bens do falecido como eles quiserem, abrindo inventário ou não abrindo inventário, enfim, é problema deles aí. A segunda hipótese é o juiz não encontrar nenhum parente do falecido, certo? É aí que inicia o procedimento da herança jacente. Se o juiz, nessa primeira investigação, não encontra ninguém, ele tem que iniciar, então, todo esse procedimento. Bom, não encontrando parentes, ele vai mandar publicar 3 editais de 30 em 30 dias na imprensa local, nos sites do Tribunal de Justiça, no site do CNJ, certo? Então, na internet também, publicar editais informando o falecimento daquela pessoa, dizendo, olha, faleceu na cidade tal, fulano de tal, e não deixou parentes sucessíveis conhecidos, certo? 3 editais. Muito bem, é isso que ele vai fazer, né? Então, alguém tem que ler esses editais, alguém tem que descobrir o falecimento através desses editais. Após um ano da publicação do primeiro edital, passado um ano da publicação do primeiro edital e não tendo aparecido nenhum herdeiro, o juiz vai declarar
herança vacante. E quando ele declara vacante, a partir dali, mesmo que apareçam colaterais, esses colaterais não terão mais direito sucessório. Então, os colaterais têm que aparecer até um ano da publicação do primeiro edital. Vejam aqui um parênteses, né? Como é importante fazer contato com a família, né, gente? Não ficar mais de um ano sem contato com aquele tio, com aquela tia, né? Com aquela tia-avó, tio-avô, né? Faça uma lista das pessoas aí com mais de 80 anos, porque é importante um telefonema, né? Uma ligaçãozinha, um WhatsApp. Isso aí, tia-avó, tudo bem? Tudo beleza? Tá viva ainda? Alguma coisinha assim. Então, um ano da publicação do primeiro edital, se os colaterais não souberem do falecimento e não se apresentarem, eles estão fora, absolutamente fora. Só os colaterais nesse caso aqui, né? Então, a exclusão é apenas os colaterais. Descendentes, ascendentes e, eventualmente, até cônjuges separados de fato, esses não perdem o direito hereditário em tese. Muito bem. Então, um ano do primeiro edital, declaração de vacância. 5 anos após a morte, desde que realizado todo esse procedimento, 5 anos após a morte, os bens do falecido vão ser passados, a propriedade dos bens do falecido vai ser repassada à União, os bens que estiverem no território federal, que em tese ainda pode existir no Brasil, aos municípios ou ao Distrito Federal. Então, os grandes beneficiários da herança jacente são os municípios. Então, se eu tiver uma conta bancária cuja titularidade é no Banco de Porto Alegre, então o município de Porto Alegre ficará com o dinheiro dessa conta. Uma casa na cidade de Canoas, essa casa ficará para o município de Canoas, certo? E assim por diante. Então, os municípios são os grandes beneficiários da declaração de herança jacente. O Distrito Federal, vocês sabem que é considerado, então, um Distrito Federal, não tem municípios, então por isso que se considera que o Distrito Federal recebe os bens que estão lá, e a União também é previsto, no caso, apenas de territórios federais. O Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, não é beneficiado na herança jacente. Então, 5 anos após a morte, os bens passam para a propriedade do município, Distrito Federal ou União, de acordo. Muito bem, isso se realizado o procedimento da herança jacente. Porque se não foi realizado o procedimento da herança jacente, então esse direito aí hereditário não é alterado nunca. Vamos supor que eu tenha um tio-avô que faleceu há 20 anos, certo? E os bens dele ainda estão no nome dele. Ninguém se apropriou, ninguém entrou com ação de uso capião, ninguém fez nada. Por um motivo qualquer, os bens estão lá. Todos eles desse tio-avô, desde que ele faleceu há 20 anos, estão lá ainda preservados. Bom, se eu sou herdeiro dele, eu posso ingressar com o inventário amanhã. Ingresso com o inventário amanhã, arrolo os bens, apresento os documentos comprovando o meu direito sucessório e eu vou receber esses bens em partilha, porque não houve declaração de vacância, certo? Então, isso acontece, essa perda do direito hereditário dos colaterais acontece quando há o procedimento de declaração de vacância. E essa transferência aos municípios também acontece quando há esse procedimento. Não ocorrendo o procedimento, não haverá essa transferência. Bom, mesmo ocorrendo o procedimento, mesmo com a declaração de vacância, os descendentes, os ascendentes e, em tese, o cônjuge separado de fato, ainda poderá requerer o seu direito hereditário até 10 anos após a morte. Então, embora 5 anos após a morte esses bens passem para a propriedade do município, eu ainda posso, até 10 anos após a morte, ingressar com uma ação chamada ação de petição de herança, comprovar a minha condição de herdeiro e pedir a herança. E, neste caso, o município terá que repassar os bens no estado que se encontram
terá que repassar esses bens para mim, comprovado, então, o meu direito hereditário. Então, é um procedimento de natureza administrativa, certo? Então, o juiz fica sabendo do falecimento, fica sabendo que não tem nenhum herdeiro, inicia o processo de arrolamento, arrecadação de todos os bens, nomeia uma pessoa para cuidar desses bens, o curador, e publica os editais. Publicado 1 ano do primeiro edital, declara a vacância, os colaterais estão fora. 5 anos depois da morte, repassa a propriedade dos municípios. E até 10 anos da morte, um descendente ou um ascendente, ou até mesmo um cônjuge, ainda poderá se apresentar. Vejam que não tem grandes mistérios em relação a isso.